Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vai vocês? Espero que estejam muito bem. Hoje é a nossa live, início da nossa jornada da criança interior. E aí, como vocês estão? Hein? Me contem. Estavam esperando ansiosos por essa jornada? Me fala mais, hein? Então, hoje nós vamos falar sobre a criança interior, né? Nossa criança interior, como ela é importante. Quando eu descobri isso, me fez assim, vários insights, várias consciências vieram ao meu despertar. Porque todas as situações da minha vida, eu teria que olhar para a minha criança interior. E você, já se permitiu olhar para a sua criança interior? Hein? Gratidão! Eu vou enviar, né, para mais pessoas a nossa live. Você também envie para o aviãozinho aí, do lado para mais pessoas. E a primeira pergunta: você conhece a sua criança interior? Você sabe quem ela é? Hein? Já acolheu a sua criança interior? Uma das perguntas que eu sempre faço na jornada para quem começa, para quem está iniciando a jornada. Por que é importante fazer perguntas à criança interior? Porque é onde tudo começa. A nossa criança interior é o nosso primeiro relacionamento com nós mesmos, tá? Good Beer, olá, seja muito bem-vindo à nossa live. Pode compartilhar com mais pessoas. Seja um canal de bênção, um canal de luz, para que mais pessoas se permitam conectar com com o seu avizinho, com aquilo que você está permitindo compartilhar. Então eu vou esperar mais um pouquinho aqui o pessoal chegar. Enquanto isso eu quero explicar para vocês mais sobre a jornada da criança interior. Será 5 lives. E nós temos o nosso grupo do WhatsApp, onde está lá todas as informações. Só que eu também vou fazer um outro grupo. As pessoas que escolher fazer parte da jornada vão estar nesse grupo de tratamento, onde vai acontecer o tratamento, o cuidado com a sua criança interior. Você se permita entrar nesse grupo? Você permita acolher, cuidar, curar da sua criança interior? Lembrando que a criança interior ela tem vários conflitos internos, tá? E esses conflitos internos começou lá na infância. Talvez a dificuldade em relacionamentos, a dificuldade em administrar o seu dinheiro, a dificuldade em administrar as suas emoções, a rejeição que você faz consigo mesmo, os julgamentos que você faz consigo mesmo, tá? Todas as dificuldades a qual você enfrentou até agora tem a ver com a sua criança interior, tá? Então eu preparei um texto aqui da criança interior para vocês, para iniciar a nossa live. O pessoal tá chegando. Compartilhe. Tem um aviãozinho no cantinho da tela do seu celular. Convide mais pessoas para a nossa live. Lembrando, para quem escolhe estar ao vivo comigo, você será parabenizado com um presente. Eu não vou contar o presente, só quem continuar firme comigo aqui até sexta-feira, que as lives serão até sexta-feira, você vai ganhar um presente se continuar comigo aqui, tá? Seja bem-vindo, Natanael Ferreira. Muito bem-vindo à nossa live aqui da Jornada da Criança Interior. Para você que escolheu olhar para sua criança um pouquinho agora, porque é ela que comanda a sua vida. Você sabia disso? Que a criança interior comanda a sua vida? Todas as vezes a qual você se sente frustrado, se sente ofendido, se sente vitimista, se julga, se compara, é a sua criança interior que está no comando. E agora, a criança interior, né, que eu escolhi aqui um texto para falar com vocês, para conversar com vocês, eu vou falar mais sobre a criança interior para vocês, que hoje o nosso tema é a criança interior. A criança interior, ela é real, tá? Dentro de você. Ela faz parte da construção arquetípica de qualquer alma. A minha experiência especial com a criança interior, além dela ser um dos arquetipos mais importantes na mudança de um padrão,
ela não pode ser manipulada nem coagida e fazer coisas. Aliás, alguém que se trata dessa forma cria sombras e a criança interior ferida, ela se manifesta em várias formas. Para mapear a criança interior, você precisa entender que ela habita diversas partes da sua vida, tá bom? As sensações corporais, as emoções primitivas e as reações espontâneas, a fé, o deslumbramento. Quando a criança interior está escondida, sendo maltratada, presa pelo arquetipo do ego crítico, mãe negativa, abusadores, energia da pessoa se vai e ela pode se tornar excessivamente mental, tá? Levando a comportamentos compulsivos em busca de qualquer ser humano, por hedonismo, por exemplo, festa, álcool, compra, vícios e etc. E é em busca de nutrir a criança interior. Tudo isso em busca de nutrir a criança interior que habita no seu ser, tá? Então eu vou parar aqui um pouquinho aqui para refletir com vocês aqui. Seja muito bem-vinda, Leda Alves. Gratidão. Compartilhe essa live para seus amigos. Seja muito bem-vinda. Então, para cumprimentar aqui, a criança ferida, a criança interior ferida, ela sempre quer se nutrir de compras compulsivamente, tá? De bebidas, de alimentos, tá? A questão é que a criança interior pode até gostar de gratificação instantânea, mas ela se torna cada vez mais insaciável e mimada, e isso gera vícios e outros comportamentos agressivos e destrutivos. Não é fácil cuidar da criança interior, pois antes disso acontecer, você precisa sair da identificação que é o seu eu, tá? Com o seu eu primário, que normalmente é caracterizado por um ego controlador, crítico e bajulador, tá? Então, é muito importante a gente sempre observar, porque muitas vezes a gente, quando você quer algo, por exemplo, quando eu quero algo, hoje eu consigo ter mais paciência de entender o processo, de entender, ter paciência para que aquilo chegue, mas antigamente eu queria naquele momento, sabe? Por quê? Coisa da minha criança interior, de não saber esperar, de ter aquela ânsia, aquela ansiedade de ter aquilo naquele momento, tá? Então, não é fácil curar a criança interior, não é fácil cuidar da criança interior, né? Porque ela tá sempre ali em busca de algo para satisfazer. Então, muitas vezes, nós buscamos a satisfação na bebida, né? De algo que até traz vício. Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, têm compulsão alimentar, compulsão em comprar, compulsão em gastar, compulsão sexual, várias situações, né? A criança interior, ela sempre baseada nas situações que ela viveu na infância, dos traumas, dos momentos difíceis, ela, para indagar aquela criança, para poder reprimir ela mais ainda, ela busca prazeres, ela busca satisfazer o ego crítico dela, tá? Então vamos lá. Quando você é identificada com esse eu primário, né? A criança interior fica abandonada e recebe ofensas diariamente. Como você acha que vai ficar o seu interior? Você perceberá que o seu desejo de curar é acolher a sua criança. E é cheio de boas intenções, tá? Ao mesmo tempo, o ego crítico pode ativar a impaciência, o já fiz tudo, não quero sentir isso, não deveria estar sentindo, sou uma fracassada, um fracassado, quero curar porque quero. Ou seja, aí já surge até a manipulação.
Então, você pode ajudar a si mesmo educando sobre o ego e começando a dar limites a ele. Isso parecia como para cuidar da criança interior, preciso dar limites para o meu ego crítico. Percebo que internalizei a voz da minha mãe, ou pai, ou cuidador, que ele está opinando na minha cura, tá? Imagina você, agora você imagina você dando limites para a sua pessoa na vida real, com as mãos para frente, como se dissesse: ei, pare com isso, aqui tem um novo dono do pedaço. Esse gesto físico, somado com a imaginação de dar limites, pode ser de grande valia para você, caso esteja muito identificada com o ego, tá? E não é necessário colocar pressão para a criança interior aparecer e se curar, pois ela é perfeita na sua dor. Se ela se encontra ferida e sua atitude interior precisa ser de autocompaixão e vontade de simplesmente aceitar as dores e o seu julgamento. Então, gente, a criança ferida, quando ela internaliza nela, que veio do pai ou da mãe, que critica, que julga, que condena, que você não fez isso direito, você é burro, você não presta para isso. Então a criança cria para ela esse ego crítico. E muitas das vezes ela não consegue ter um relacionamento saudável, ela não consegue ter uma vida financeira saudável, ela não consegue conviver em outros ambientes de trabalho, porque ela está sempre no ego crítico, sempre se criticando, sempre se vitimizando, sempre se colocando para baixo, tá? E isso é uma ferida. Leva um processo? É um processo, Nath, para curar a criança ferida? Sim, é um processo. Olá, Milton Gomes, sejam bem-vindos. Compartilha a live. Olá, Maria Luzia. É a tia Mariinha. Beijo, tia. Gratidão tê-la aqui. Gratidão, gratidão, gratidão imensa. Beijo para a senhora e para o Tizé, tá? Saudades de vocês. Então, não é necessário colocar a opressão para a criança interior se criar, né? Caso você tenha crenças limitantes relacionadas a emoções e sentimentos, como julgá-los, as emoções e sentimentos como fraco ou errado, é preciso trazer à tona que esse tipo de pensamento que apenas atrapalha o acolhimento da sua criança interior. Poderia ser, olha uma observação que eu quero trazer para você. Eu aprendi com a minha mãe que chorar é coisa de gente fraca. Mas agora, como adulta, eu escolho me permitir a chorar e acolher a minha tristeza congelada da minha criança interior, né? Cuidar da sua criança interior é como você se tornar uma grande referência de si mesmo e suas emoções. Quando a criança interior percebe que o seu ego crítico deixou de ser tão crítico e está se tornando consciente, ela vai trazendo de forma espontânea mais material traumático. Então, é necessário a gente sempre observar os eventos que você viveu na infância, porque a criança ferida, ela não vem só da questão da vivência traumática, se é um abuso, se alguém te humilhou, se alguém te xingou, se alguém fez uma pressão psicológica. Também a criança traumática, ela vem de situações em que ela reprimiu as suas emoções. Tipo, engole o choro. Por que você está fazendo isso? Engole o choro. Que é uma pressão psicológica que faça com que vire um trauma, tá? O grande alívio para ela é finalmente encontrar a adulta lúcida, que deseja tornar-se curada, autêntica em sua própria existência. O presente de se esforçar para cuidar da sua própria criança interior é a sua conexão com a sua fé,
que é o que eu quero trazer, que hoje eu conversei hoje cedo com vocês nos stories, sobre a fé. A nossa fé, tá? A nossa fé em Deus, no Criador, que é Ele que traz os milagres para nós, né? E eu tenho na jornada da criança interior ferramentas para te auxiliar. Mas a cura, a libertação, ela já começa quando você permite, quando você escolhe se acolher e olhar para dentro de você. Eu esqueci de pegar uma plantinha ali, eu tô com uma plantinha ali que ela precisa muito de espaço, né? Ela tá, esqueci o nome dela. Esqueci o nome da planta. Esqueci. Ela é uma plantinha que tá num vasinho assim, e eu já comprei o vaso para mudar ela, eu só preciso de terra, preciso já arrumar um jeito de buscar terra para colocar ela. Ela precisa muito de espaço, porque se ela continuar da forma que ela está, ela pode acontecer de morrer, né? Então, da mesma forma somos nós. Nós precisamos de espaço. Então, o que acontece? Você, adulto aí, Nath, eu não consigo trabalho. Nath, eu não consigo me relacionar com ninguém. Acabei de sair de um relacionamento, sabe? Eu tava num relacionamento tóxico, eu não podia me expressar, eu estava sempre sendo controlado. Então, observe várias questões, né? Da criança interior ferida. Então, a gente tem várias situações para citar aqui que você, nessa situação aí, você está no vazio. E você precisa de espaço para fluir. Você precisa reconhecer que você precisa de espaço. Você precisa reconhecer que você precisa se abrir para o novo. Buscar, principalmente, identificar com a cura. De escolher ser curado. Sabe? E fora que a gente traz também uma questão que é muito forte, porque muitas vezes as pessoas escolhem estar no lugar do sofrimento. E a gente sabe que a gente tem uma programação que é bonito sofrer. E não é, gente. Tá? Eu fui muito criticada. Eu fiz uma live que eu recebi alguns. Como você fala para não honrar os pais e não sei o que. Eu falei, gente, é crucial honrar os pais. Só que, igual a maioria, eu atendi 2 casos na jornada da criança interior, 2 casos, tá? 2 casos de meninas que foram rejeitadas pela própria mãe. Foram estupradas pelo pai, né? Então, foi intensa a cura. Foi muito intensa. Por quê? Eu tive que olhar para ela, olha, é necessário você honrar teu pai e tua mãe. Mas honrar teu pai e tua mãe não é que você vai compactuar com o que eles fizeram, tá? Você não tá dando cartada para o que fizeram de mal para você. É só para você se libertar, principalmente do julgamento, tá? Então, gente, a gente precisa muito observar alguns pontos que eles fizeram o melhor, sim, na consciência, percepção, conhecimento deles, sim. Mas eu preciso entender, nós precisamos entender que hoje nós estamos numa nova era de conhecimento, de poder fazer o melhor para nós, mas sem romantizar o sofrimento, né? Sem romantizar essa parte, por mais que meus pais judiaram, fizeram isso e isso comigo, mas eles me deram o melhor deles. Não, eles não deram o melhor deles, tá? Então, às vezes a gente romantiza muito isso. E isso, a criança interior, ela carrega para dentro dela. Eu falo por mim, né? Eu não tive nenhum problema assim com os meus pais. Eles não foram tão amorosos, não me davam tanto afeto, tanta atenção. Meus pais trabalhavam, meu pai era vaqueiro, minha mãe trabalhava de faxineira. Não esquenta que no fundo vocês vão ouvir as minhas meninas gritar, tá? Sempre morei, né? Aos 4 anos eu saí de um lugar que eu morava bem mal, mas aí eu mudei para uma casa que já, né, era bem melhor e tal. Meus pais puderam dar uma condição melhor pra gente de ter uma casa,
ter um lar aconchegante. Olá, Rafa, gratidão tê-lo aqui. Beijo para você. Hoje falando sobre a nossa criança interior, estou falando da questão de nós honrar os pais, mas nós não precisamos compactuar com o que os nossos pais falar, né? É importante sempre trazer aqui à tona que os nossos pais eles fizeram o melhor, mas não é por causa dessa frase que nós precisamos eternizar o sofrimento, romantizar o sofrimento, né? E eu quero trazer aqui para vocês a questão dos meus pais. Meus pais fizeram o melhor, mas poderiam ter feito melhor ainda. Eu não tive tanto afeto. Eu lembro que eu fui bem cuidado, igual continuando aqui, bem cuidado, uma casa boa. Meu pai comprou o terreno, construiu. Mas na minha infância, eu lembro, eu acho que eu tinha 4 a 5 anos, os primeiros abusos que eu sofri, tá? Pessoas de casa, tios, tá? Depois primos. E, consequentemente, muito abuso eu sofri na minha infância. Eu tinha na faixa de 4 a 5 anos. Eu sabia que era errado, mas sempre aquela questão de reprimir aquelas emoções, de não falar. Eu lembro que eu tinha vários comportamentos agressivos, mas eu não sabia explicar. E hoje, com a consciência que eu tenho, com os estudos que eu tenho, com tudo que eu venho vivendo, e não é à toa porque eu escolhi ser mentora, terapeuta da criança interior. Porque hoje eu vejo, e a gente querendo ou não sente na pele quando a gente vê uma notícia de estupro, de abuso, ou quando aquilo fala pra mim. Porque quando você sente, você quer dar um basta, você quer ajudar mais pessoas. E eu não pude ser ajudada. Então hoje eu falo abertamente. Eu sei que eu recebo vários julgamentos e crítica, só que eu estou aberto para isso, para quem está aqui dando a cara a tapa, para falar da criança interior e principalmente dos abusos que uma criança sofre na infância. Ela tem que estar aberta para o julgamento e as críticas, né? E eu sei que vem da família e eu sei que também, principalmente, o abuso, ele acontece dentro da família. Então eu quero quebrar isso, sabe? Eu quero deixar aberto aqui para quem puder até falar um pouco, porque como a nossa criança interior, o trauma, ele não só vem dos abusos também, né? Não só do estupro, mas vem da questão psicológica. E por falta de apoio, muitas das vezes, nós temos a dificuldade de falar. Nós fechamos a nossa liberdade. E o quanto isso dói, né? Porque a criança, querendo ou não, ela vem a culpa, vem a rejeição, vem o abandono. E essa semana a gente vai falar dessas dores, as grandes dores da criança interior, né? Rejeição, abandono, abuso, né? Que é em várias situações. Porque quando eu acordei, hoje eu fiz até um post falando sobre o dizer sim ou não. Porque quando aconteceram esses abusos na infância, eu não sabia dizer não. Eu não sabia me defender. Eu ficava calada. E fora quando a gente recebia as ameaças, né? Então, observa. Hoje eu escolho dizer a verdade a todo custo. Eu escolho dizer não. Olhar para minha criança e falar não. Agora somos adultas. Eu escolho que agora você pode falar todo esse sentimento que eu reprimi há anos, né? Que eu acordei já aos 30 anos que eu busquei o autoconhecimento. Estou com 35 anos hoje. E nesses até 30 anos, olha a minha vida como é que não foi. E só que refletiu em tudo. Relacionamento com a minha mãe, que era conturbado. Relacionamento com meu pai, eu sentia a rejeição dele. A minha mãe. Tem um fato que eu vou trazer. Eu gosto de trazer essas histórias minhas aqui. Eu tenho 3 filhas, né? A mais velha tem 15 anos. Eu deixo bem claro para ela, né? Até os 18 anos dela, ela precisa entender que ela tem escolha, ela tem liberdade dela. Só que enquanto ela tá comigo, eu falo por ela, né? E tem eu e o pai dela, nós somos separados, mas o pai dela também, eu sempre falo, ó, a gente entra em acordo nessa questão. Ela não escolhe por ela, a gente sabe o que é melhor para elas. E eu lembro quando eu fiz 17 anos, eu com 16 anos eu comecei a namorar o pai dela e meu pai assinou para me casar.
há pouco tempo eu discuti com meu pai por causa dessa questão. Meu pai jogou na minha cara. Eu sabia que o seu casamento não ia dar certo. Isso pra mim, assim, eu sabia. Eu falei assim, se o senhor sabia, eu confrontei ele. Se o senhor sabia, pai, por que o senhor assinou pra me casar, então? Aí ele ficou muito nervoso. Tipo, eu praticamente, né? Por que eu questionei? Por que eu confrontei ele? Porque a força que eu tenho hoje, eu não tinha antigamente, né? Então, eu tenho minha filha. Eu falo abertamente com ela, ó. Eu sei, até os seus 18 anos, eu sei o que é melhor para você. Você saiu dos seus 18 anos, você segue a sua vida, você terá suas escolhas, mas você vai ter essas consequências. Então eu penso o seguinte, talvez se meus pais não tivessem assinado para me casar e tivessem falado, Natália, ó, você não vai casar, eu não vou assinar, e é isso, isso, isso. Ia ser doído, porque naquela época, né, talvez eu queria mesmo casar, eu queria sair dentro de casa, mas talvez se eles tivessem falado para mim, não, você não vai, porque não vai dar certo e tal, talvez seria melhor. Que é o que eu trago essa consciência para minha filha hoje, olha, você pode não entender agora, mas o papai e a mamãe faz o melhor para você. Nós que escolhemos por você. Você ainda não tem consciência, você ainda não tem idade para escolher o que é melhor ou pior para você. A gente sabe. Então, muitas das vezes é dar limites às situações, porque depois as consequências elas podem ser drásticas. E essas consequências, ela traz experiência. E através dessa experiência, obviamente, e essa experiência eu trago sempre de exemplo para minha filha. A partir dessa situação, porque meu pai, desde quando eu me separei, até esse dia, meu pai sempre jogava na minha cara. Eu falei para você não casar. Então, a última vez que ele jogou na minha cara, então por que você assinou? Se o senhor não quisesse que eu casasse, não assinasse. É aonde que nós temos sempre que ter uma punho ali com as situações, até com filhos, né? A gente tem que ter punho ali. A consequência vai ser essa, você quer realmente ir? Depois disso, lógico que eu tive um grande confronto com meu pai queria voar no meu pescoço. Sério, meu pai queria voar no meu pescoço. Mas eu precisava falar aquilo. Por quê? Era algo que me incomodava toda vez que ele jogava na minha cara. Você escolheu casar. Agora você se lasque. Mas não é bem assim. Ele assinou para me casar. Eu tinha 17 anos. Talvez se ele chegasse e conversasse comigo, talvez não teria dado tanta merda na minha vida igual deu. Zoando, tá, gente? Mas tem bênção, né? Eu tenho minhas filhas. Então, só que isso é aprendizado para mim. Foi necessário para minha evolução. As experiências, tanto negativas, positivas, não importa, ela traz uma evolução para você. E tem situações também, igual no meu caso, igual eu falei, os abusos que eu sofri na minha infância, eles serviram para que eu hoje acordasse e tivesse mais liberdade de expressão para poder, por mais que eu seja julgada, criticada, mas eu abraço essa causa para ajudar mulheres, pessoas que passaram por situações parecidas com a minha. Porque na minha época eu não tinha quem me ajudasse. E é muito hoje, a gente vê muito isso nas famílias, que é mais fácil reprimir, é mais fácil guardar aquilo ali. Aí esquece do quão duro é para a criança, o quanto que vai ser trágico para ela na vida adulta, né? Relacionamentos amorosos, relação com dinheiro, relações com convivência com outras pessoas. Olá, Sueli Moraes. Olá, Gredson. Beijo grande. Jaime Borges de Santos. Gratidão, sejam muito bem-vindos. Vou assinar para vocês aqui. Então, a gente precisa observar, sabe? A sua criança interior, ela tem vários conflitos internos aí. E esses conflitos internos que vêm da infância, que vêm da convivência com seus pais, que vêm da religião a qual seus pais te levaram ou não levaram, elas vão ter consequências na sua vida adulta. Elas vão criar situações, experiência para você passar, para ver o nível de consciência que você está. E muitas vezes os eventos que você vai passar são inconscientes. Você não vai saber agir.
E o trauma vai para o seu subconsciente. E vai eternizar lá, tá? Então, gente, só para vocês terem uma ideia, assim, a sua criança interior, qual é a maior dificuldade que você tem hoje em lidar na sua vida? É a vida amorosa? A vida financeira? É com você mesmo de encontrar a sua espiritualidade? De ver como é que tá o seu pote, o seu potinho de planta lá que você tem? Tem algum potinho de planta aí que precisa ser mudado do lugar? Igual eu tenho ali. Eu preciso dar espaço para o novo para ela. Você está permitindo que a sua criança interior tenha um espaço novo para ela se permitir se desabrochar, para se conectar com ela mesma, para ela conectar com o eu dela, que é a parte que é da cura, conectar com o eu dela. Você sabe qual o conectar com o teu eu? Conectar com o meu eu interior foi quando eu me permiti sentir a dor. Mas não é necessário que você permita ir na dor, tá? Muitas vezes tem uma frase, né? Quem não vai pela dor, vai pelo amor. Hoje você pode escolher ir pelo amor. Hoje você pode escolher não sentir tanta dor, tá? A dor é uma escolha? É sim. Por que eu tô falando isso? Pode ser meio que doido falar, mas eu senti muita dor na infância com tudo que eu vivi. E como isso repercutiu na minha vida adulta, no meu relacionamento? Porque eu não sabia dizer não. Da mesma forma, quando eu sofri o abuso, eu não sabia dizer não, devido às ameaças. Eu achava que todas as vezes que eu falava que eu ia falar não com a pessoa, eu ia ser coagida. Eu ia ser maltratada. Eu ia ser humilhada. Né? E hoje, muitas pessoas, ela tem esse medo de liberdade, de falar o que ela quer falar, da verdade dela, por ter sido coagida. Não só pelo abuso, talvez a humilhação que ela passou, até mesmo a questão de uma pressão psicológica, né, que a gente precisa observar essas questões, né, de algo psicológico nela. Então, é necessário a gente abrir espaço, pegar a sua plantinha, aquela que precisa ser mudada de lugar, você fazer isso com você mesmo. Olhar para a sua criança, pegar uma plantinha como um exemplo e mudar ela para um vaso maior, para ela florescer, para ela evoluir, para você chegar nela e falar: agora eu permito que você cresça, agora eu permito que você se cura, agora eu escolho te acolher. Olá, sou Ana Paula Cardoso, seja bem-vinda. Karina Moda Íntima, Lourides, sejam muito bem-vindos, tá? Então, para encerrar aqui, espero que vocês tenham entendido, né? A nossa criança interior, ela sempre vai estar conectada com o ego crítico se você não perceber, tá? Se você não se abrir, se você não se abre para o novo, você vai estar sempre ali. Impaciente, eu já fiz tudo, não quero sentir isso, não deveria estar sentindo, sou uma fracassada. Sempre no ego crítico, sempre se colocando para baixo. Então, olha para você agora, olha para tuas feridas, acolha elas, escreve no papel, exercício de escrever no papel, exercício de você olhar, fazer um desenho da sua criança interior, olhar para ela, colocar todos os pontos negativos que você tem sobre você, os pontos positivos também, fazer um desenho da sua infância. Nath, mas eu não consigo, eu não lembro da minha infância. Durante essa semana, a gente vai ter meditação. Hoje eu só trouxe mais o assunto da criança interior, tá? Eu contei um pouco da minha história também, de alguns eventos da minha vida, não tudo, mas principalmente as experiências ruins que eu passei, mas que foram aprendizado e que hoje
foi a inspiração para eu ser o que eu sou. Ser mentora, terapeuta da criança interior. Ajudar pessoas. Ajudar mães a lidar melhor com seus filhos, a lidar melhor com ela mesma, a criança interior dela. Ter esse momento de dizer sim para ela. Ter esse momento dela dizer, dar limites aos outros, sabe? Dar os limites que ela não deu para ela na infância. Então você sempre pega um papel e escreva algo para você. Olha lá para sua infância. Ah, teve um conflito com o pai, teve um conflito com a mãe. Escreve. O que você queria falar com seu pai? O que você queria falar para sua mãe? O que você queria falar para sua criança interior? Quando eu tive os questionamentos com meu pai, esse conflito interno com meu pai, eu já havia conversado com ele antes, né? Porque eu e minha mãe, a gente sempre entrava em atrito também, né? Porque querendo ou não, eu sempre tive devido ao abuso que eu sofri na infância, eu cresci muito revoltada. Era uma criança muito revoltada. Eu queria as coisas na minha hora e eu fazia e acontecia. Muito ansiosa, estressada. Depois de um tratamento que eu fiz, eu descobri, devido às situações que eu vivi, eu adquiri o vitiligo. Eu entendi que o vitiligo é por aquelas situações que eu vivi na infância. E depois disso, descobri tudo isso, eu não sortei, não sei porquê, mas eu encontrei o equilíbrio. Eu saí fora disso, sabe? E na jornada da criança interior, vocês vão sair fora disso. Fora dessa matéria, dessa experiência que você viveu, tá? E você vai olhar para a dor, confrontar com a dor, mas confrontar com a cura também. Qual lado que você escolhe? Estar na dor ou estar na cura? Continuar vivendo no passado ou seguir o presente agora, se permitindo se curar? Observa isso. E faz o exercício do vaso. Pegue um vaso, plante a sua semente, ou uma planta que precisa ser trocada de vaso. Troca essa planta do vaso. E olha para essa planta e fala. Imagine conversar com a sua criança interior. Imagine que essa criança interior é essa planta no vaso e fala, agora eu vou cuidar de você. Eu vou te acolher. Eu vou te regar. Eu vou conversar com você da forma que precisava que terem conversado comigo na infância. Eu vou conversar. E foi um dos exercícios que eu mais fazia comigo. Eu faço até hoje. Por isso que eu, às vezes, sou muito desapegada de pai e mãe. Eu honro, eu amo eles, sou muito grata à vida deles. Mas eu não sou dependente, né? Aquela coisa agarrada. Eu me desapeguei. Eu desapeguei que eu entendi que ia ser melhor para mim. Porque antes eu vivia muito no sofrimento. Ah, meu pai não me liga, minha mãe não tá nem aí pra mim. Ah, meus irmãos é assim, assim, assado. Eu desapeguei. Eu desapeguei de ter uma aprovação deles. Porque a criança interior tem disso, de buscar a aprovação. E eu desapeguei de buscar a aprovação de qualquer pessoa. E seguir o meu caminho, aquilo que Deus colocou para mim fazer, da minha missão. Que é o que eu faço hoje. Acolher pessoas, meninas que passaram pela mesma experiência que eu e não tiveram quem acolher. E por mais que você... Ah, Nath, mas eu não sofri abuso, mas meus pais não tiveram paciência comigo, eles não me amavam tanto, eu fui adotada. Não importa. A sua criança ferida, ela sempre vai estar aí, pedindo socorro, pedindo atenção, pedindo afeto de outras pessoas.
Entra no relacionamento, tá? Em busca do afeto que o pai não deu, que a mãe não deu. Observa. Se não está bem ali no relacionamento, mas ela busca em questões alimentares, o vício. Então hoje, gente, ó, para encerrar aqui, espero que tenha gostado da live, que é mais sobre isso, né? Falar sobre a criança interior para que vocês entendam um pouquinho sobre as dores, as experiências, as minhas experiências e o acolhimento também que você pode fazer com a sua criança interior. É isso aí. A partir de amanhã, nós vamos falar sobre as feridas que ficam mais adormecidas, tá? Que são a ferida da rejeição. A gente vai falar mais da rejeição, né? Eu quero trazer para vocês mais sobre a questão. Eu vou deixar depois aí no feed para vocês. Para quem escolheu estar acompanhando as lives, você vai ter um presente, tá? Ó, você que tá aí assistindo a live, tire print agora, ó. Ou se não, me marca depois no seu Instagram, nos seus stories. Me marca lá. Porque você me acompanhar durante toda a semana, na sexta-feira, ou amanhã, ou quarta, ou quinta, durante esses dias, você vai ter um grande presente. Eu não vou falar qual dia vai ser o presente, mas você que tá aí, que escolhe participar da jornada desses 5 dias, você vai ganhar um presente. Só que você precisa estar online comigo, tá bom? Gostaram? Se permita ser um canal de bênçãos também, contribui. Envie essa live para mais pessoas, tá bom? Muita gratidão. Um beijo enorme para vocês. Eu quero nesse momento fazer um exercício rapidamente com vocês aqui para você acolher a sua criança interior. A meditação. A meditação é um ótimo exercício para você se aproximar da sua criança interior, tá? Por mais que você viveu situações, experienciou situações que te trouxe muita dor, olha para essa dor, respira fundo, profundamente e solte o ar. Solte o ar. Tem até sono. É energia. Olha para sua criança e fala para ela: você não precisa sentir dor. Eu te liberto dessa dor. Eu te liberto de toda culpa, de toda mágoa. Eu te liberto. Você pode pegar também a sua plantinha, a qual eu te falei. Pega uma plantinha, plante uma sementinha, ou pega uma plantinha que precisa ser mudada. Que precisa ser mudada de local, né, de vasilha, e cuida dela. Imagine que a sua criança interior, você se cuidando dela. Ao regar com a água, toda vez que você regar a sua plantinha com a água, eu coloco amor, eu coloco gratidão em você, eu coloco reconhecimento do quão forte a minha criança interior foi. Você se permite? E acolha ela. Acolha e cuide dessa planta. Gente, vocês gostaram? É uma meditação simples, mas se você tirasse para você fazer uma meditação de 2 minutos com a plantinha sua, é o conectar com a sua criança interior ferida. Permita-se amar, se cuidar, começando assim, ó, leve. Pode ser leve, não precisa ser difícil. Permita que seja leve a cura. É um processo. E o processo, ele pode ser leve.
ok? Gratidão. Gratidão. Vou encerrar nossa live. Compartilha, tira print, me marca lá. Tem a sua plantinha, marque lá no desafio. Venha participar desse desafio durante a semana. Porque você que participar desse desafio, você vai ganhar um presente. Tá bom? Gratidão. Beijo pra vocês. E essa live vai pro YouTube. E você que tá no YouTube, que viu todinha essa live, curta, compartilha, comenta, se inscreva e permita conectar com a sua criança interior nos pequenos detalhes. Porque você merece ser amada e cuidada, mas começa com você. Tá bom? Beijo grande, eu sou Nath Ferreira, terapeuta. Um beijo para vocês.